O MEC, não é? Publicou as diretrizes de base, as bases curriculares das nossas escolas. E o que foi apresentado, não é, pelo MEC é uma verdadeira revolução no nosso país. Uma revolução não somente na área de ensino, mas uma revolução que irá atingir o futuro da nação. Veja, vou dizer aqui aquilo que é a avaliação real daquilo que é o conteúdo que está nessas bases curriculares, no currículo que os nossos filhos irão aprender nas escolas. Está se colocando na cabeça das crianças, dos jovens e dos adultos, uma mentalidade marxista, sem dizer que aquilo lá é marxismo. Ou seja, está sendo montado dentro da cabeça das pessoas um pensamento marxista, de tal forma que, se estas bases curriculares forem aplicadas no nosso país, do jeito que elas estão agora, daqui a 20 anos, talvez até antes disso, o Brasil inteiro vai ser marxista de uma tal forma que não vai precisar absolutamente nenhuma revolução marxista para implantar o marxismo e o comunismo no nosso país. E eu vou aqui tentar demonstrar para vocês bem rapidamente isso daqui que está acontecendo, porque é de uma urgência alarmante. Nós vamos depois fazer uma série de vídeos a respeito desse tema, porque é um tema muito preocupante, é um tema muito urgente para o futuro do nosso país, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu preciso primeiro explicar para você o que é a mentalidade marxista e depois explicar para você como é que isso está nas bases curriculares das nossas escolas. Então, a primeira coisa, o que é a típica mentalidade marxista? Para Marx, não existe verdade. Ou seja, para Marx, para um marxista, para o materialismo histórico, a base de tudo é a economia. De tal forma que a filosofia, toda a ciência, aquilo que se ensina na escola, tudo que nós ensinamos na escola, não existe verdade, né? Existe uma ideologia que é criada de forma interesseira e desonesta para justificar a exploração econômica e a injustiça. Ou seja, aquilo que Marx chama de economia, ele chama de infraestrutura. Em cima está toda a realidade, aspas, ideológica, né, que é montada como superestrutura em cima da economia, né, onde aqui, através do discurso ideológico, né, as pessoas são alienadas, as pessoas são tiradas dos seus interesses de classe, e é assim que os burgueses, assim que os capitalistas conseguem dominar os pobres, conseguem dominar a população injustiçada. Então veja só, não existe verdade. O que existe é economia, interesse de classe. Verdade é uma construção de tal forma que depois, né, essa construção ela é feita para explorar as pessoas. Bom, para fazer revolução, o Marx achava que a revolução iria acontecer automaticamente, não é? Ou seja, ele achava que a exploração que os capitalistas faziam em cima dos trabalhadores era tão grande que aquilo lá iria explodir mais cedo ou mais tarde, haveria uma grande guerra, e nisso ele acertou, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, mas ele errou numa coisa, ele achava que na Grande Guerra os proletários da França iriam se unir aos proletários da Alemanha, que iriam se unir aos proletários da Inglaterra e todos iriam derrubar os opressores. Aconteceu exatamente o contrário. Para o horror dos marxistas, nessa altura do campeonato Marx já estava morto, para o horror dos marxistas, os proletários começaram a lutar pelos interesses da sua pátria.
e não contra os capitalistas. E aí isso instaurou-se uma grande crise, não é? E os marxistas começaram a perguntar, mas então, por que não deu certo? O que está errado? Para tentar responder a isso daqui surgiu, não é, uma coisa chamada Escola de Frankfurt, que é baseada na filosofia de um marxista chamado Karl Korsch. Eles fizeram uma reunião, depois fundaram o Instituto para Pesquisas Sociais e assim Horkheimer, Marcuse, Adorno, Companhia Limitada, todos os grandes pensadores da Escola de Frankfurt, eles criaram uma coisa chamada teoria crítica. O que é a teoria crítica? A teoria crítica, ela tem em vista destruir, desmontar, criticar tudo isso daqui para desmascarar os interesses classistas disso tudo aqui e então poder dar espaço para a Revolução Marxista. Então, a teoria crítica, ela tem por finalidade, não é, mostrar que não existe verdade mesmo e mostrar para as pessoas, olha só, veja o que é a família, por exemplo. A família, você acha que a família é uma coisa boa? Não, a família, na verdade, é uma opressão, ela tira a liberdade das pessoas. Por exemplo, o Horkheimer, ele diz, num artigo dele sobre autoridade e família, ele diz, veja que absurdo, qualquer menino que você põe no mesmo quarto com uma menina, chega a um certo ponto, ele vai querer ter relações sexuais com a menina. Mas a autoridade da família é tão opressora e terrível que o irmão não pensa em ter relações com a irmã. Que o menino não pensa em ter relações com a mãe. Olha que absurdo, diz Horkheimer. Como que pode? A filha não tem relação com o pai e relações homossexuais também dentro da própria família. Quer dizer, a família ela introjeta uma opressão dentro da cabeça da pessoa. E tudo isso precisa ser desmontado através da teoria crítica. Então, eles têm essa ideia de desmonte crítico de tudo, de criticar tudo. Aqui nós podemos, eu poderia me estender, mas o nosso tempo é bastante curto, mas eu poderia mostrar como isto, de forma complementar, acontece também com o pensamento de um senhor chamado Georg Lukács, na verdade, a pronúncia, Lukács, que fala de conscientização. Nós temos que educar nas escolas para conscientizar as pessoas, não é, a respeito da sua identidade de classe, sem a qual não haverá revolução. Também Mao Tse-tung, né, o comunismo chinês também vai pelo caminho da escola. E assim, aos poucos, ao longo da história, os comunistas foram despertando para a necessidade de fazer a revolução dentro da escola, coisa que inicialmente era rejeitada pelo próprio Marx. Mas a Escola de Frankfurt, né, com a sua teoria crítica, quando você ouvir a palavra, né, você tem que ser crítico, uma visão crítica, não sei o quê, deixa acender uma luzinha, né, tá lá, a Escola de Frankfurt. Quando você ouvir, por exemplo, essa questão de consciência, você tem que tomar consciência, né, dos seus direitos, etc., acenda a luzinha, ali está, né, Georg Lukács. De tal forma que todos esses pensamentos da Escola de Frankfurt, de Lukács, de Mao Tse-tung e de pensadores também aqui da América Latina, inclusive o Che Guevara, né? Pouca gente sabe que o Che Guevara, ao contrário do comunismo que era feito em outros países, ele fez, junto com Fidel Castro em Cuba, uma revolução escolar, né? Todos esses pensamentos foram sintetizados no pensamento de um senhor chamado Paulo Freire, né? Que, com a sua pedagogia do oprimido, juntou tudo isso, junto com elementos do pensamento hegeliano de um pedagogo chamado Dewey, e fez a pedagogia do oprimido. Tudo isso aí foi reeditado, refeito, recosturado, com elementos do desconstrucionismo de Derrida, com o pensamento de Michel Foucault e assim por diante. Eu não vou me deter aqui em detalhes, para, nesse coquetel monstruoso e venenoso, produzir o currículo que os nossos queridos filhos irão ter que engolir. É o que o seu filho vai ter que engolir. Por isso, a coisa é tão importante e alarmante
não é? Que nós, primeiro passo que a gente tem que ter é tomar consciência de que essas bases curriculares são uma verdadeira monstruosidade. Então, vou ler alguns exemplos das bases curriculares só para você ter ideia, né? Por exemplo, na página 118 ele diz que o ensino da matemática deve ter em vista a matemática, uma visão abrangente do mundo e das práticas sociais. E como é que eles vão chegar a isso? Página 120 ele diz, por exemplo, que nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, compreendeu? 3 anos de ensino fundamental, estamos falando de crianças. Você tem que ensinar para a criança o quê? A tabuada? A somar 2 mais 2 igual a 4? Deve-se ensinar por meio de conhecimentos iniciais de probabilidade e estatística, que os estudantes comecem a compreender a incerteza como objeto da matemática e o seu papel na compreensão de questões sociais, por exemplo, em que nem sempre a resposta é única e conclusiva. Ou seja, relativismo. Entende? Você não tem mais verdade. Não existe verdade, é tudo ideológico. Você mostra por cálculo de probabilidade para a criança, tá vendo? Você acha que 2 mais 2 é igual a 4? Mas veja, nem sempre as respostas são únicas e conclusivas. Relativizar, você já vai montando desde a mais tenra idade o fato de que não existe verdade, existe só interesse, né? Por exemplo, nas ciências da natureza, estudar biologia, física, química. Como é que a gente vai ensinar as ciências da natureza para os nossos filhos? Página 149, ele diz assim, né? A compreensão de como a ciência se constituiu historicamente e a quem ela se destina, ou seja, é uma construção histórica e que, portanto, a conclusão que ele vai tirar depois no final é relativa. Por exemplo, capacitar crianças, jovens e adultos para compreender as diferentes visões de mundo, contextos e intencionalidades. É para isso que você vai ensinar a ciência, não para ter ideia de verdade. Isso aqui é a verdade. Não, não tem verdade. Existem as intenções daquilo que vai fazer. Então, por exemplo, no ensino médio, o que é que você vai fazer? Você vai desenvolver o pensamento crítico, tomada de decisão mais consciente e consistente. Ao ensinar biologia, física, entendeu? Desenvolver o pensamento crítico, Escola de Frankfurt, hello, bom dia, Escola de Frankfurt, pensamento crítico. Então, ainda na página 150, o desafio e a motivação de crianças, jovens e adultos para o questionamento. Gente, eu estou dando exemplos, mas isso daqui são 400 páginas de horrores. Tá? Isso aqui, por exemplo, no ensino médio, página 186, né? O que é que vai se ensinar nas ciências da natureza? Que a cultura científica como permanente convite à dúvida. Você está entendendo? Ele está colocando aqui a epistemologia marxista, sem citar Marx, sem citar Lenin, sem citar Stalin, ninguém. Ele está colocando a epistemologia marxista na cabeça das nossas crianças. Ainda na página 186, desenvolver o senso crítico, a autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e a busca de soluções visando a transformação social e a construção da cidadania. Mas isso aqui é aula de sociologia? Não, isso não é aula de sociologia. Isso aqui é aula de biologia, física, química. Por exemplo, quando você vai estudar física, página 204, você vai estudar física, você tem que ensinar para as pessoas, no ensino médio, que os princípios, a criação dos princípios da termodinâmica se deu pelo quê? Porque aquilo é verdade, né? Todo mundo diz, por que se houve os princípios da termodinâmica? Porque se observou a natureza e o princípio está lá na natureza, aquilo lá tem uma lógica, aquilo lá tem uma inteligência, se encontrou aquela verdade e agora nós temos os princípios da termodinâmica. Não, os princípios da termodinâmica não são isso, você tem que ter pensamento crítico, você é tão ingênuo, você acha que tem ciência.
Não tem ciência, meu irmão. Os princípios da termodinâmica foram criados a partir da necessidade de compreender e aprimorar o funcionamento das máquinas térmicas no âmbito da Revolução Industrial, que se inicia na Inglaterra e se espalha para o mundo inteiro, transformando o mundo inteiro radicalmente, implantando o capitalismo e pervertendo a sociedade maravilhosa. Entendeu para que existe o princípio da termodinâmica? É isso que você vai ensinar em física, para o seu filho. Página 205. Você tem que entender que a física não é uma ciência que ensina verdades. Tá? O que está escrito aqui é o seguinte: a física é uma construção humana e, como tal, deve ser apresentada. Porque ela tem que estar ligada a instituições sociais. Posicionar-se criticamente diante da física. Tudo é crítica, tudo é crítica, tudo é crítica, tudo é problematização de Michel Foucault. Tudo é crítica da Escola de Frankfurt. Tudo é conscientização de Georg Lukács. Isso em todas as matérias, absolutamente todas. Ele começa com línguas, passa para matemáticas, passa para ciências naturais, que eu coloquei aqui, mas agora, né, o cume, né, o doce de coco, a coisa linda, para a qual eles estão conduzindo tudo, o que é? Para chegar, né, na história e na religião, que são o cume de tudo. Ao estudar história, identificar e problematizar, página 241, as figurações construídas por e sobre sujeitos em suas diferentes noções de tempo, de sensibilidade e de ritmos. Ou seja, eles, quando vão ensinar história, só para resumir aqui, não ficar cansando você com citações, aqui quase todo o currículo de história, você espreme e só sai isso. É uma coisa seguinte, o negócio não é ensinar história, é ensinar historiografia, é ensinar que alguém contou aquela história, e se alguém contou aquela história, alguém tem algum interesse. Não existe verdade, existe interesse. Não é? E aí, então, você vai dizer, não, mas padre, isso daí é até uma coisa boa, você ensinar isso na universidade. Gente, isso daqui eles estão ensinando para crianças. De tal forma que isso já quebra a noção de verdade, de bom, de verdadeiro, de belo na cabeça da criança. Desde cedo. Veja o que eles dizem. Para dar um exemplo bem concreto, página 244, ensinando história para crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Veja o que é que se deve ensinar para crianças do primeiro ano fundamental. Compreender que as normas de convivência existentes nas relações familiares são construídas e reconstruídas temporal e espacialmente. Olá, ideologia de gênero. Você é pai, você é mãe, mas isso é construído, reconstruído. Isso aí é uma forma de opressão. Você vai dizer, padre, o senhor está vendo demais. Estou vendo demais? Olha aqui, mesma página. No fim da página ele diz assim, identificar as relações de trabalho presentes nas diferentes organizações familiares. Quer dizer o seguinte, família é ideologia, o que existe é organização de trabalho. Isso é que é a verdade da família. A opressão da mulher lavando roupa em casa e o homem trabalhando. Então é por isso que a família tem que ser desconstruída. Segundo ano do ensino fundamental, compreender as diferentes organizações sociais existentes na comunidade em que vive, percebendo as permanências e transformações ocorridas ao longo do tempo. Ou seja, tudo é o seguinte, é tudo no materialismo histórico hegeliano marxista, não é? Ou seja, a coisa é aquela dialética, tudo é transformação ao longo do tempo, tudo é transformação, tudo é dialética, tudo é dialética, tudo é transformação. Quando você chega no capítulo de religião, não é? É o relativismo religioso instituído, a crítica aos líderes religiosos, quais são os interesses, e você coloca lá desde cedo, no ensino fundamental, que a criança deve criticar os textos sagrados, porque embora eles ensinem atitudes positivas de solidariedade com o próximo, também podem instituir comportamentos de preconceito inaceitáveis que vão contra os direitos humanos e os direitos da natureza. Durma-se com um barulho desses. Apresentei muito rapidamente isso daqui. Por que é que esta
essas bases curriculares são inaceitáveis. Além do conteúdo que eu estou mostrando, que eles estão fazendo um país marxista. Quando a Dilma anunciou que o segundo mandato dela seria voltado para a educação, você já está vendo o que é que ela estava pensando. Brasil, pátria educadora de marxistas. Então, por que isso daqui é inaceitável? Além do conteúdo, é inaceitável. Por quê? Porque isso daqui é um texto do executivo e o executivo não tem poder para implantar uma política de governo sem que o legislativo aprove. Eles estão uma política diferente, estão mudando o rumo do país sem pedir mínima licença do legislativo. Segundo, isso daqui é inaceitável. Por quê? Porque as bases curriculares nunca foram detalhadas como estão aqui. Sempre houve um espaço aberto para a autonomia dos estados, autonomia dos municípios e autonomia do professor em sala de aula. A coisa aqui é uma camisa de força tão detalhada, que é a implantação, em nome de uma liberdade, né, é a implantação de uma ditadura. Então, meus queridos, se essas bases curriculares ficarem aí, nós teremos no nosso país um futuro totalmente marxista e revolucionário. Precisamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que você precisa fazer é estudar essas bases curriculares, enxergar isto e convencer as pessoas, mostrar para a população o que é que está acontecendo. Depois, nós podemos passar para os nossos legisladores, tá bom? Nós vamos fazer agora um breve intervalo e aí voltamos para fazer o nosso curso sobre Santo Tomás de Aquino. Obrigado pela paciência de ter me acompanhado até aqui nessa longa introdução a respeito das bases curriculares, mas o tema é muito importante. Ainda teremos 1 hora de aula sobre Tomás de Aquino. O curso está apenas começando. Deus abençoe. Até mais.